Oi, Tardão, muito boa noite a você, a todos que nos acompanham. Depoimentos breves, mas também esclarecedores, segundo as defesas de Jair Bolsonaro e também de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, que também teve testemunhas ali dele, a favor dele, depondo hoje. Se citou aí o governador Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, ele foi o primeiro a depor logo cedinho, às 8 horas da manhã. Logo depois dele, o senador Ciro Nogueira, que era ministro da Casa Civil do ex-presidente Jair Bolsonaro. E eles depuseram ali quase que da mesma forma. Disseram que o ex-presidente Jair Bolsonaro ficou muito triste, chateado com o resultado das eleições de 2022, mas em momento nenhum conversou com os dois sobre uma possível ruptura institucional, viu? O senador, Ciro Nogueira, o ex-ministro Ciro Nogueira, foi um pouco além. Disse que Jair Bolsonaro ficou muito chateado, ficou recluso no Palácio da Alvorada também por causa de uma erisipela, uma lesão que ele teve na perna, e muito por causa disso não colaborou durante o período de transição, a transição do governo Bolsonaro para o governo Lula. Como Ciro Nogueira era o ministro da Casa Civil, ele foi o responsável por essa transição e chegou a reclamar com o ex-presidente Jair Bolsonaro por estar desinteressado com os problemas do país, e que Bolsonaro disse que era muito mais por causa do problema na perna do que pela chateação com o resultado das eleições. Hoje também, como eu disse, depoimentos de defesa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, como, por exemplo, o do general Dutra, ele que disse que se reuniu com Anderson Torres no dia 6 de janeiro, antes dos ataques de 8 de janeiro, e propôs ali a tentativa de desmobilizar o acampamento na frente do QG do Exército aqui em Brasília, algo que não chegou a ser feito, mas que, segundo o general Dutra, foi conversado com Anderson Torres, já que o acampamento estava esvaziado e cheio de moradores de rua. Hoje, depoimentos breves, mas que duraram ali desde as 8 horas da manhã até mais ou menos as 3h30 da tarde. E era para ser até mais longo, mas as defesas desistiram de alguns depoimentos, como, por exemplo, os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro desistiram dos depoimentos de Eduardo Pazuello e Gilson Machado, ex-ministros do ex-presidente Jair Bolsonaro. Já a defesa de Anderson Torres dispensou os depoimentos de Valdemar Costa Neto, ele que é presidente do PL, do deputado Sanderson e do senador Eduardo Girão. Essa fase de instrução de oitivas das testemunhas de defesa termina na próxima segunda-feira com o último depoimento do senador e líder da oposição aqui no Congresso Nacional, Rogério Marinho. Vai ser às 3 horas da tarde, a gente, claro, vai acompanhar, e depois, então, começam os interrogatórios aos 31 réus. A gente também vai seguir acompanhando esses depoimentos por aqui, viu, Tardão? Volto com você. Obrigado, Biagi. E nesses depoimentos, nessas oitivas de hoje, me parece que o ministro Alexandre de Moraes e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, eles pouco participaram ali das oitivas, né? Não fizeram quase perguntas, é isso? É isso, o ministro Alexandre de Moraes comandava ali quase que como um maestro, um recital, assim que chamando os depoimentos e repassando então para os advogados de defesa. No caso das testemunhas de Anderson Torres, quem fazia a maior parte das perguntas era a defesa de Anderson Torres, e das testemunhas do ex-presidente Jair Bolsonaro, também quem fazia a maior parte das perguntas era o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em apenas um desses depoimentos, o ministro Alexandre de Moraes fez perguntas, mas apenas para confirmar ali se o ex-presidente Jair Bolsonaro não tinha realmente cogitado ou conversado sobre tentativa de golpe de Estado. Ali no momento a testemunha disse que não, mas foi muito breve esse depoimento, cerca de 3 minutinhos, já tinha acabado. Chamaram então logo depois Ciro Nogueira para prestar esse depoimento, que a gente trouxe detalhes agora há pouco, Tardan. Uma última dúvida aqui, na sua opinião mesmo, você acha que pelo que você está percebendo aí, a repercussão dessas oitivas de hoje, esses depoimentos estão fazendo, vão fazer alguma diferença no andamento geral do julgamento? Porque a percepção que está me parecendo é de que não mudaram muita coisa, né?
Tardan, talvez mude alguma coisa ou outra ali, por exemplo, para o Anderson Torres. Eu vou lembrar os depoimentos aqui dos ex-comandantes das Forças Armadas, do Batista Júnior e também do Freire Gomes. Eles que disseram lá na Polícia Federal ter entendido que Anderson Torres dava uma espécie de consultoria jurídica ao ex-presidente Jair Bolsonaro, voltaram atrás, disseram ter ouvido sobre isso, mas não implicaram diretamente Anderson Torres. Agora também as testemunhas de defesa disseram ali que ele tentou desmobilizar os acampamentos, viajou, comunicou antes que estava de férias. Isso aí pode mudar uma coisa ou outra. Já para o ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente lembra também o depoimento de Batista Júnior, muito forte, citando ali que o ex-presidente chegou a mostrar a minuta do golpe, elencou ali o que poderia ser feito, fez alterações no documento entre o dia 11 e o dia 14 de dezembro. Por isso, é muito difícil que uma ou outra oitiva de 3 minutos, apenas perguntando ali se o ex-presidente conversou sobre tentativa de golpe, seja difícil de mudar a cabeça da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, Tardan.